Olá, minha gente. E hoje a gente vai fazer o molde desse macacão, tá? Gente, eu peguei uma folha de 1,70 m, sabe? E a gente vai começar aí com um retângulo. Eu tô fazendo esse macacão tamanho P, tá, gente? A gente vai traçar aí, certo? Uma linha na horizontal, né, de 29 centímetros ou 58, 1,68 m, né, de altura. A gente vai fazer um retângulo. Eu não sei, quem me acompanha aqui sabe que essa minha mesa é uma mesa bem pequena, então assim, a gente vai se atrapalhar um pouquinho por conta da mesa. Mas assim, gente, dá certo, tá? Então não precisa se preocupar, que é só ir devagarinho. Eu pego essa folha e vou até o final aí, esquadrando 29 centímetros, para não dar errado. Por quê? Porque, como eu já expliquei para vocês, a minha mesa ela é pequena, então eu faço dessa forma para que eu não erre na hora que eu for marcar a linha vertical, né? Que é fechando o retângulo. Na horizontal, então, vão ser 29 centímetros, tá? De largura. Então, eu vou até embaixo marcando 29 centímetros. Por que eu deixei 1,68 m? Porque esse macacão, vocês viram aí no começo o modelinho dele. Ele vai ter um flash na frente, mas ele tem como se fosse uma tala na cintura. Então, essa tala da cintura eu vou tirar do meio, né, do macacão, entre a blusa e a calça. Por isso que eu fiz esse tamanho, tá, gente? Porque primeiro a gente vai demarcar aí a parte de cima, né, da frente. E depois a gente vai demarcar a calça, né? Então, todas as alturas eu vou estar deixando aqui para vocês, todos os tamanhos, como eu deixei aqui do retângulo, no tamanho PMG, tá? Vamos começar aí com essa altura de cava, tá? Esse meu tamanho é um tamanho P, então aí eu já tô marcando a minha cava de 19 centímetros, tá? Esse macacão eu tô fazendo para uma amiga minha, uma querida, que ela pediu, ela encomendou esse macacão. Faz tempo que eu tô para fazer esse macacão, só que aí várias coisas aconteceram, então eu não pude estar fazendo. Então, tô fazendo agora e trazendo esse vídeo para vocês, tá, gente? O bom do modelo desse macacão é que a gente pode fazer vários outros, tá? Ó, a altura de pence lá de cima até embaixo vai ser 28, tá? Sempre todas as alturas a gente vem marcando da primeira linha, tá, gente? Então, a altura de pence de busto, né, vai ser 28 centímetros. Aí a gente vai marcar aí, ó, tá? A altura de pence. Todas as alturas, para todos os tamanhos, eu tô deixando aqui para vocês, tá? Quem é M, quem é G, quem é GG, eu tô deixando aí, tá bom? Então, a próxima altura agora que a gente vai marcar é a altura da cintura, tá? A minha altura aqui vai ser 49 centímetros, tá? Porque, gente, lembra da talinha que tem aí no meio desse macacão? Então, por isso essa altura, porque normalmente um P a gente não marca assim tão grande, né? Mas por se tratar de um macacão com uma talinha e quando eu subir essa pence, ele vai diminuir essa parte aí. E conforme a gente vai traçando aqui, vocês vão entender, tá certo? Vamos aí marcando, né? Quem quiser acompanhar e fazer esse macacão, né? Não é difícil, parece muito, mas não é fácil, tá, gente? Agora sim, são muitos detalhes, tá? Essa minha mesa eu tenho que estar puxando, porque esse papel é grande, até para uma mesa grande, né? 1,70 m, então assim, é um papel bem grande. Então, a próxima altura agora que a gente vai estar marcando, tá, gente? É a altura de quadril, tá certo? Que aí tá todas as alturas.
Essa minha altura é 1,67, tá? Aí a gente vai aí, ó, marcando, esquadra tudo bem certinho. Vai fazendo tranquilo, com calma, paciência, que vai dando certo, tá? Aí a gente vai lá e esquadra essa altura de quadril, tá, gente? E aí você já vai, ó, lembra no começo que eu fui marcando 29, 29 na largura? Aí eu já vou fechando o retângulo também, tá? Para poder continuar as marcações do macacão. Esse macacão eu não marquei joelho, né? Altura de joelho. Por quê? Porque ele não vai ser aquele macacão com as pernas fechadinhas, assim, né? Apertado. Eu vou fazer um macacão mais larguinho nas pernas. Então, realmente, eu não marquei largura de joelho. Normalmente, quando a gente faz uma calça mais justa, a gente coloca sempre o joelho, tá, gente? Então, agora a gente vai marcar a altura da cava, tá? Da curva aí, né? Do gancho. Então, a próxima altura agora é a do gancho, tá? Eu tô deixando aqui as medidas para vocês, todas bem certinhas, tá? Para que vocês queiram fazer outros tamanhos, tá? Então, a altura do gancho, desse meu gancho, é 76 centímetros, tá? Aí vocês podem estar fazendo outros tamanhos também, viu, gente? Esse tamanho é um tamanho P, porém você pode estar fazendo outros tamanhos. E aí você pode também pegar esse modelo, né? Esse molde que a gente tá fazendo e a gente pode modificar ele, viu? A gente pode trabalhar vários outros tipos de macacão. A gente pode botar flash nas costas, flash do lado. A gente pode fazer uma gola em V, uma gola canoa, um lado só, transpassado. A gente só vai mudar a parte de cima, entendeu? Querendo, né, mudar também. Essa minha mesinha, meu Deus, já tem tanta cola, tanta coisa, porque a gente faz muita coisa nessa mesa, viu, gente? Vocês não têm noção do quanto que eu mexo nessa mesa. Aí a bichinha tá velha de guerra já, né? Até quando a gente puder, vamos usando aí. Eu tô dobrando, né? Vocês estão vendo que esse papel é muito grande. Aí eu tô dobrando ele para eu poder trabalhar melhor aqui na mesinha, né? Então, por isso que dá um trabalhinho, gente, dá. Vou mentir pra vocês não, dá um trabalhinho. Mas assim, não deixe de fazer nada por conta que essa minha mesa é pequena não, viu, gente? Muito pelo contrário, eu até gosto dela porque ela desmonta, porque na verdade essa minha mesa, ela era a banheira da minha filha. Era uma banheirinha, aquelas banheiras que a gente abre e fecha, né? E vira um trocador. Então, aí eu só fiz tirar o estofado, porque não dava para traçar nada em cima do estofado. E deixei só uma madeirinha, que é uma madeira fininha. Que aí eu posso estar traçando em cima. Entendeu, gente? Aí agora a gente vai começar a trabalhar, né? A parte da blusa, né? Desse macacão. Esse macacão, ele é bem cavadinho, né? Porém, vocês podem estar botando manga também, tá, gente? Depois eu vou deixar aqui um estudo para vocês de como você pode fazer vários tipos de manga. Esse modelo é cavadinho, tá? O decote aí que eu tô marcando é um decote P, que é de 11 de largura, né? E 12 de altura, né? Então aí... E esse ombro é um ombro 7, né? Eu vou até depois diminuir... Quando eu for costurar, né, eu vou dar uma diminuída nele, porque eu ainda acho que ele tá grosso. Na hora que eu for cortar no tecido, vocês vão ver. Eu vou estar aqui falando pra vocês. Vocês podem deixar assim, ou podem também diminuir, tá, gente? Aí no ombro a gente desce 2 centímetros, né, uma caída de ombro. E aí eu tô deixando um ombro de 7 centímetros, tá, gente? Que, como eu falei para vocês, vocês podem sim tá vindo a diminuir, tá bom? Eu tô deixando aqui todas as medidas para vocês, tá? Desse ombro. Aí para os tamanhos que vocês quiserem aí tá fazendo, viu? E aí a gente iguala aí a altura de cava, né? Isso aqui vocês já sabem.
marcamos aí um traço numa linha visível para a gente encontrar o meio dessa cava, né? Encontrando o meio dessa cava, a gente vai entrar 1 centímetro ou 1,5 cm, tá, gente? Eu gosto de deixar 1,5, né, para o tamanho P. Quando a pessoa é magrinha, assim, 1,5. Mas a depender também vai de cada corpo, tá bom? Tem gente que entra 2, tem gente que não entra nada, né? Porque não quer nada cavado, né? Que aí é o entre cavas, né? A gente fica aquela cavinha onde passa o sutiã. Então, vai muito do que a pessoa quer. Esse nosso decote vai ser um decote meio canoa abaixo, né? Como vocês viram aí o modelinho. Mas pode vir sim, tá fazendo um tamanho, um decote em V, certo? Se for fazer um decote em V, o que é que a gente faz? A gente dá uma pincezinha, lembra lá em cima no decote em V? Mas não é, tá, gente? Esse decote é um decote tipo canoa, é arredondado. Então não tem necessidade nenhuma de pence nele, né? Então aí eu tô marcando a cava, entrei 1,5, aí vou aí ajustando para poder demarcar, né? E a minha ajudante aqui viu que caiu as coisas e veio ajudar, como sempre, né? Que ela adora vir brincar, mexer aqui. Mas faz parte, né, gente? Aí você vai pegando as réguas que você tem, ou você pode fazer até na mão, né? Fazer essa cava aí. Eu sou péssima de fazer qualquer contorno na mão. Gente, fica tudo troncho. Minhas coisas na mão mesmo, fica tudo troncho. Eu preciso de régua. Mas tem gente que desenha perfeitamente, né? Não precisa de régua nenhuma. Eu preciso. Meu Deus, como eu preciso. Porque coordenação motora péssima, tá? A pence dessa frente, certo? Ela vai ter 12 de largura e eu vou subir 2 para cima e 2 para baixo. Gente, tem gente que faz ela toda para cima, tem gente que faz toda ela para baixo. Tanto faz, certo? Também depende muito do busto que a pessoa tem. Eu fiz essa pence meio, certo? Porque essa minha amiga, ela não tem esse peito enorme, não. É um peito tradicional para o corpo dela. Então, essa pence é uma pence padrão, entendeu? Para que não fique aquela cava folgada, né? Além de que nesse modelo, a cava, ela quase é bem folgada, porque você pode usar até com a roupa embaixo, uma blusa. Eu estou fazendo um pouco ele mais justo, tá? Tanto que eu tô entrando aí, ó, na linha da cintura 2 centímetros, tá, gente? Por quê? Porque ele vai ter aquele contorno do corpo. Ele não vai ser coladinho, mas ele vai contornar, né, a sua cintura. Não vai ser aquele macacão folgadão, quadrado, não. Ele vai ter um contorno na cintura, né? A folga que eu vou dar é uma folga de vestibilidade na hora do corte, tá, gente? Quando eu for cortar, aí eu vou dar lá uma folga de vestibilidade no modelo total. Mas assim, esse modelo, ele fica contornando o corpo, certo? Não é aquele macacão que fica quadradão, não. Ele contorna a linha da cintura e a linha do busto, tá? E o quadril também. E um pouquinho das pernas. Então não é aquele macacão folgadão. Se você quiser folgadão, quadradão assim, reto, você não faz isso que eu fiz agora, tá, gente? Que é fazer essa entrada de 2 centímetros na cintura. Eu tô fazendo porque eu quero que ele contorne um pouco o corpo. Ele não vai ficar coladinho, mas ele vai ter aquele modelo de contorno, certo? E aí a gente vai agora cortar essa parte da frente, da frente, né? Parte de cima frente. E pra gente depois continuar a calça, tá? Vamos cortar aí a parte da frente, fechar a pence pra ver como é que vai dar, né?
Essa diferença vai dar uma diferença de 2 centímetros, gente, que depois vocês vão ver como é que eu vou tirar essa diferença aí na tala, certo? Então, aí você vai cortando, o molde da frente praticamente tá pronto, né? Vocês estão vendo que essa parte do decote em cima eu deixei 7 centímetros aqui. Por quê? Porque eu quero reaproveitar esse molde, tá, gente? E na hora de cortar no tecido é que eu vou mudar, se eu quiser mudar, né? Na hora de fazer o corte, eu diminuo aí esses 7 centímetros, deixo 4 se for para alça, né? É aquela alça mais grossinha. Ou se eu quiser mais perto do degolo, né? Do pescoço, eu aumento. Porém, eu deixei assim porque assim fica uma camiseta, entendeu? E como fica uma camiseta, fica legal de você reaproveitar, porque a cava é a mesma, tá, gente? Então, tô fechando aqui a pence para ver como é que a gente vai ficar. Você vê que já faz, né, um formato ali do seio, né? E não é muito seio, tá, gente? Então, assim, pra mim, esse tamanho tá ótimo, tá vendo? Que tá ali uma alturinha do seio. E aí, a gente já demarca aqui novamente a linha da cintura, né? Pega a sua régua de quadril, né? Se você tiver, ou uma régua que tenha curva, pra gente poder tá ajustando aqui esse corte da lateral, tá? Ou faz à mão, né, gente? Tem gente que consegue fazer à mão bonitinho. Eu prefiro usar a régua. Já falei aqui pra vocês que eu não sou boa na mão, né? Sai todo troncho, nunca vi. Mas assim, você pode fazer. Como é bem pouquinha diferença, toda vez que você fecha uma pence, ela dá uma diferença. Então, você sempre ajusta pra mais, tá? E ajusta aí para não ficar bico na hora do corte e o tecido ficar feio, tá, gente? Na hora de cortar e costurar, ficar aquelas pontas. Não pode. Então, tem que realmente arredondar tudo, tá? Aí vem aí, ó, já dá o cortezinho, né? Na parte superior, né? Do nosso macacão, parte frente. Prontinho, já tá pronto. Na hora de cortar no tecido é que eu talvez faça uma alteração aí nesse decote, tá, gente? Mas eu acho que eu vou deixar assim mesmo, né? Mas aí vocês estão vendo e já, ó, a gente já fez a parte da frente. Tá vendo rapidinho? Quem quiser deixar comentários, sugestões, até pedir modelo, deixa aqui, gente, os comentários, né? Que ajuda muito o canal a crescer e eu poder também estar estudando para trazer coisas legais para vocês, tá certo? Então aí, parte da frente praticamente pronta, tá? Com nossa pencezinha aí de busto, certo? Aí a gente já marca aí o que é a parte frente. Gente, o zíper desse macacão, ele vai ficar na frente. Então, na hora de cortar o tecido, vocês sabem que tem que deixar, né, uns 5 centímetros aí pra gente poder tá encaixando o nosso zíper. Tá bom? Então, agora vamos dar continuidade à parte de baixo, né, da frente da nossa calça, tá? Aí vamos lá dobrar de novo esse papel. Eita, que é uma dificuldade. O papel muito grande é complicado. Mas sai, viu, gente? Nem se preocupe que vai sair. Só eu pensei, gente, assim, esse vídeo ficou bem longo, sabe? Porque tem muita coisa que acontece e o pessoal corta, até eu corto também, porque eu acho que assim, às vezes não é necessário aparecer tudo. Mas cara, tem coisas que eu acho que é necessário vocês saberem que acontece. Por quê? Porque a gente precisa realmente consertar, né? E pode acontecer. Gente, ó, tô marcando aí a saída de gancho pra vocês, certo? Da parte da frente. Deixei aí do P ao GG, certo? Essa minha saída de gancho foi 5, porque é um tamanho P. E aí a gente vai começar a traçar esse gancho, né? E a perna da frente também, gente, essa perna da frente, essa calça, ela é um pouco
ajustávelzinha na frente. Então a gente vai entrar 2 centímetros de cada lado, tá? Na barra dessa calça, na parte da frente, tá bom, gente? Marcando aí o tamanho da perna, né? Lembrando que eu cortei 1,68 m, né? No molde inteiro, né? Eu marquei 1,68 m. Só que esse papel eu cortei 1,70 m. Então por isso que eu tenho que aí, ó, fazer essa medição. Porque vai ter uma sobra lá embaixo, entendeu? Porque o papel era maiorzinho, né? Do que eu precisava. Então, eu tô marcando aí, ó, tá vendo? Ficou 2 dedinhos de papel sobrando. Então, é isso. Eu acho ainda que, a depender da sua modelo ou da pessoa que você tá fazendo esse molde, se ela for alta, você não precisa mexer nessa perna. E esse tamanho dá demais. A minha cliente, ela é uma pessoa mais baixinha, de estrutura mais baixa. Então, assim, eu acho que eu vou ter que fazer uma bainha, assim, né? Bem grande. Assim, uma bainha grande. Porque se trata de uma pessoa de uma estrutura menor. Então, como eu falei pra vocês, aí a gente entra 2 centímetros, tá? Na lateral e no entrepernas. E aí agora a gente vai vir aqui curvando, né? O nosso gancho, certo? Que aí, por se tratar de um macacão, a gente faz somente essa partinha do gancho aí, tá, gente? E aqui na perna, a gente vai usar a régua de quadril para poder tá modelando essa perna, né, gente? Então, a gente vem traçando. Eu tô ajustando aqui essa mesa para ficar bem legal para vocês a visão, né? Gente, quem assim não tiver entendendo, pode mandar a mensagem aqui, tá? Deixa aí seu recadinho que eu possa estar fazendo para melhorar. Infelizmente, uma mesa grande eu não tenho como colocar ainda, porque a minha casa não suporta, né? Eu moro numa casa que é pequena, então não dá, tá? Aí a gente vem aqui traçando a perna da barra para cima. A gente pode usar o esquadro mesmo, e ali em cima a gente arredonda, né? Encontra com a nossa curva da perna, né? Que é aquela curvinha que a nossa perna faz, tá? Pronto. Tem gente que faz reto, né? Eu quero que esse macacão, ele seja um macacão que ele comporte, né, as nossas curvas, né, acomode, na verdade, a palavra certa é essa, que ele acomode as nossas curvas, entendeu? Mas tem gente que faz retão e também dá certo, tá? Não dá errado não, dá certo também. Só que cada curva que a gente dá no tecido e no molde, né? A gente muda aqui no molde, a gente muda também na vestibilidade, né? Como ele vai ficar no seu corpo. Então, minha ideia é que ele acomode as curvas, entendeu? Não quero aquele corte reto, entendeu? Quero um macacão que ele acomode as curvas da minha cliente, certo? Então aí eu já tô finalizando praticamente essa parte da frente da calça, certo? A gente pegou aí, usou a régua de quadril, né, para ajustar o quadril, e estamos usando agora o esquadro para encontrar com a linha de quadril, né, que a gente já tinha feito anteriormente, tá? E aí vai ajeitando direitinho para não ficar aquela coisa bico nenhum, tá? Tudo que ficar meio bicado a gente já vai arredondando para ficar tudo bem acomodado. Essas coisinhas assim dá um trabalho para fazer, mas assim é muito satisfatório e gostoso de fazer, tá? Quem gosta de costurar, de modelar, sabe que assim é uma coisa que realmente é gostoso de fazer. Para mim é muito satisfatório estar fazendo, né?
com todo o corre-corre da vida, independentemente, eu gosto muito, eu fico muito satisfeita, né? E feliz em estar fazendo, certo? Então, estamos aí já cortando, certo? Esse molde, que praticamente tá quase pronto, tá, gente? Essa parte da frente quase pronta, certo? Eu vou só ajeitar aqui na frente, porque a gente vai ter um zíper aqui na frente, certo? Então, e vamos fazer um bolsinho aqui também, tá? Um bolso faca, que a gente vai entrar aí, gente, 4 centímetros, tá? Nesse bolso, que é um bolso faca, a gente vai entrar 4 e descer 14, tá, gente? Então, e depois a gente retraça, tá? Esse bolso. Então, devido a isso, né? A gente retraça ele. Depois, quando eu for cortar no tecido, por ele se tratar de um bolso faca, eu vou transpassar ele para um papel. Aí, quando eu for fazer, eu vou mostrar a vocês como é que faz. Eu já fiz aqui vários outros vídeos, né? Que eu tenho de calça, como é que eu faço, né? A gente pega uma carretilha e marca esse bolso, né? Num papel e demarca ele com a carretilha e corta, pra gente poder cortar no tecido, tá, gente? Eu vou entrar aqui 1 centímetro, tá, gente? Nessa parte da frente, mas vocês vão entender quando eu for cortar no tecido porque eu fiz isso, porque eu vou fazer uma folguinha aí na frente, sabe? Mas vocês vão entender. Aí já tô marcando o fio, né, do tecido, pra gente, quando for cortar, saber onde é o fio, certo? E marcar o flash também, tá? E vou também aí tirar aí essa parte, né, ao lado do bolso, para ficar aquela curvinha do quadril, certo? E vou baixar aí 1 centímetro só, tá, gente? Vou baixar 1 centímetro na frente ali. Por quê? Porque a gente fez uma pence, lembra? E essa pence a gente perdeu na lateral. Então, por ter perdido na lateral, a gente tira na calça, na parte de cima, para que quando a gente for costurar, eles possam se encaixar, tá? E não fazer rolo no flash, para que o flash não fique enrolado, né? Então, é isso, pra gente encontrar, a gente vai tirar aí, ó, 1 centímetro para igualar com a pence da blusa, certo? Que a pence da blusa, lembra quando a gente fez a pence, a gente perdeu 2 centímetros praticamente. Então, eu tô tirando um aqui porque eu vou usar uma tala e essa tala, ela vai nos dar, né, a direção correta, né, dessa parte da cintura. Mas para isso, eu vou tirar 1 centímetro aqui, tá, gente? E não vai, isso aí vai dar uma diferença legal, certo? O flash vai até aí onde eu marquei, certo? Que é pra gente saber e deixar tecido na hora do corte, tá? Então é isso, gente. Parte da frente já está toda demarcada, toda cortadinha. E agora a gente vai só ajustando aqui, ó, recortando essa parte da perna, certo? Que já tá praticamente pronta, já dá até para assim, né? Quando o molde vai finalizando, a gente consegue um pouco entender como é que esse modelo vai ficar, né? E aí a gente corta tudo direitinho, né? E aí parte da frente, gente, já está pronta, tá? Lembrando que eu tirei ali 1 centímetro, né, gente? Pra gente poder ficar retinha, né? Por conta da pence, viu? E aí a gente vai agora para as costas, tá? As costas é isso, gente. A gente vai manter as mesmas medidas da parte da frente.
Por quê? Porque se trata de um macacão, tá, gente? Então, as mesmas medidas que a gente usou lá na frente, a gente usa aqui nas costas. Querendo, você pode pegar, quando você tem uma mesa grande, você pode pegar sua parte de cima e sua parte de baixo, encostar em cima do papel e ir marcando as alturas, certo? Demarcando novamente. Sem precisar estar fazendo aqui com o esquadro. Porém, gente, minha mesa é pequena e eu acho muito ruim você fazer isso. Então eu fui demarcando novamente com o esquadro. Por quê? Porque já tá aqui no papel, né? Aonde eu continuei, aonde eu fiz, e aí é só continuar, sabe? Uma mesa grande é bom por esse motivo, porque você já tá com as alturas lá todas demarcadas. Então você só faz demarcar o que vai mudar, né? Que aqui no caso vai ser o decote e a pence, o decote, né? Não vai ter pence por se tratar da parte das costas. E o gancho, né? Que o gancho das costas ele é mais largo, né? Por conta da curvatura do nosso bumbum. Então, é a única coisa que vai mudar aqui nesse molde das costas, tá? Mas o retângulo é o mesmo, as alturas são as mesmas, né? Aí vai ser 29 de largura, certo? E 1,68 de altura, certo? A cava vai ter 19. Então, assim, eu não preciso escrever aqui para vocês porque já tá tudo no molde da frente, né? Não mudou nadinha, tá, gente? A altura de pence eu tô colocando aqui só pra gente ter no papel, que vocês sabem que vocês podem pegar lá a parte da blusa lá e vir aqui copiando, tá, gente? Qualquer dia desse eu faço assim pra vocês, né? Mas eu sempre gosto de usar o esquadro e a fita. Que eu ainda errei, tá, gente? Vocês vão ver aqui que eu dei uma erradinha. E eu não apaguei porque eu quis que vocês vissem que eu erro também, tá, gente? Igual a vocês. E aí eu vou consertar aqui com vocês, tá? Vocês vão me ver aqui consertando o meu erro, que foi na altura de cava, tá, gente? Eu aí na hora da marcação eu errei, tá? Por isso que às vezes é muito melhor você pegar o molde da frente, se as alturas são sempre as mesmas, porque precisa ser que na hora da costura a gente casa, né? As costuras, então precisa ser todas as mesmas, iguais, senão não vai casar. E eu errei, tá? E aí vocês vão ver aqui o que eu errei e eu vou consertar, certo? Então vamos aí demarcando todas as alturas, copiando, né, da frente para as costas, certo? Tanto a altura de cava, a altura de cintura, a altura de quadril e a altura de gancho, tá, gente? O que a gente não vai fazer aqui é ter pence, certo? Então, por isso que não vai ter a pence, porque se trata das costas, tá? A gente pode sim até fazer uma pence para fechar as costas na cintura, mas eu não vou fazer isso. Vocês vão ver aqui que eu não vou fazer isso. Eu vou deixar ela aberta, porque eu tô pensando em colocar um elástico bem pouquinho assim, para franzir um pouquinho na parte das costas. Lembra que eu falei para vocês que eu vou colocar uma tala no meio? Então, nessa parte das costas, eu tô com vontade de colocar um elástico quase do tamanho da cintura, para que dê aquele efeito de franzido, sabe? Mas um franzido bem leve, só para dar aquele charme, para ficar realmente moldada ao corpo. Tá, gente? Então aí eu vou fechar aqui essa pence só para eu poder confirmar aqui as alturas, né? Que você pode fazer isso, faz o retângulo e usa o molde da frente para demarcar as alturas, né? De cava, de cintura, de quadril, né? Eu preferi fazer na régua.
E eu ainda errei, né? Pra vocês terem ideia. Pronto. Então, a gente aqui tá só confirmando as alturas. E eu vou mudar aí o decote das costas, né? O decote das costas. Eu vou fazer umas costas mais fechadas. Porém, você pode também fazer tipo uma jardineira, né? Vocês podem escolher conforme vocês querem esse decote das costas, tá? Eu tô fazendo um decote mais fechadinho. Então, vai ser uma largura de 11 com uma descida de 4, tá, gente? E a altura a largura do meu ombro é a mesma da frente, certo? Que é 7. Sempre quando a gente faz costas, a gente dá uma subida nesse ombro. Por quê? Porque todos nós temos um ombro, né? Umas costas mais largas. Então, assim, é necessário subir um pouco o ombro das costas, tá, gente? Que fique na mesma largura, certo? E na linha ali do entre cavas, a gente aumenta aí 1,5. O que a gente entrou antes, 1,5, a gente sai 1,5 agora, né? Porque isso é a cava. Se você quiser colocar uma manga aí nessa cava, você vai colocar e ela vai encaixar perfeitamente. Você vai fechar e abrir o braço, subir e descer sem nenhum problema. Porque ela já está com o espaço, né, da cava ali, do entre cavas costas, que é 1,5, certo? E aí você já vai lá e demarca o seu gancho costas, tá? Marca aí direitinho, pronto. O gancho das costas já está prontinho, certo? O ombro eu deixei 7, né? Vou descer aí 4, como eu falei pra vocês, né? 11 e 4, e aí vou demarcando, certo? Como eu falei pra vocês que esse macacão, ele tem um decote tipo canoa, né? Ele é arredondado na frente. Se você quiser fazer em V, você pode fazer. Se você quiser fazer um lado só, você também pode fazer, certo? E aí eu coloquei a marcação que a gente vai colocar na dobra do tecido, por se tratar da parte da frente. E o nosso flash vai ficar na frente, tá, gente? Então, é isso, tá, gente? Agora já vou aí cortar, né? Entra um pouquinho, né? Só pra fazer aquela acinturada, né? Como eu falei pra vocês. Mas é bem pouquinho mesmo, é 2 centímetros, tá? E eu vou colocar aí um elásticozinho. Vocês vão ver depois, quando eu for cortar no tecido, como é que eu vou fazer, né? A minha ideia pra ficar com esse franzido bem leve atrás, tá, gente? Porque vocês sabem que esse tamanho é um tamanho P, então aí é 1/4 do tamanho da pessoa, né? Então vai ser bem grande pelo que tá aqui. Então essa cintura de 29 menos 2 dá 27. 27 duas vezes, 4 vezes é uma cintura bem larga. Então não tem necessidade de tudo isso. Por isso que eu vou botar aí um elásticozinho, tá, gente? Quando eu for cortar nessa tala, eu vou colocar. Vocês vão ver. Acompanha aqui. Quando eu for costurar esse macacão, no próximo vídeo vai ser o vídeo do corte e da costura. Então, quando eu for cortar, vocês vão entender o que é que eu tô falando pra vocês, tá, gente? Mas aguardamos aí o próximo vídeo pra gente acompanhar essa cintura, tá? Então já é aqui a parte das costas totalmente pronta, né? Eu só tô aqui realmente cortando e marcando, né? Porque eu tenho outros moldes e assim a gente precisa marcar para não se perder, né? Aí é o fio do tecido, certo? E aí a gente vai continuar aí a cortar, deixar tudo bem bonitinho, para quando a gente for cortar esse tecido ficar bem legal. Gente, esse macacão eu vou fazer num linho. Menino, você não tem ideia não de como tá lindo não.
esse macacão. Muito bonito desse macacão. E ele vai estar no linho, né? No linho nude, né? Que é um marrom mais clarinho. Vai ficar assim, uma elegância, tá, gente? Aí que vocês estão vendo, ó. Tá vendo a diferença que deu aí? Na hora de juntar. Tá vendo que dá essa diferença? Que a gente vai juntar nessa lateral. E aí que vai entrar a tala, tá, gente? Essa talazinha no meio que eu vou cortar aqui pra vocês. Eu vou colocar uma talazinha que é pra dar encontro certinho na cintura, tá? Ali a diferença ficou de 2 para 3 centímetros. Então, eu cortei uma tala de 6 centímetros. Por quê? Porque eu vou dobrar ela, entendeu? Porque ela vai ficar com um elásticozinho no meio. Na frente, ela não vai franzir, né? Ela não vai franzir. Mas atrás ela vai franzir um pouco, porque a gente tem essa curva do bumbum, certo? Então, tá vendo? Eu fiz uma tala de 6, porque essa diferença aí nem chega a 3, acho que é 2, né? Então, eu fiz de 6, porque eu vou dobrar e vou dar pra costura também, tá, gente? Na hora de cortar no tecido, aí eu vou dar pra costura. Agora, eu tô marcando realmente só o tamanho do molde, tá? Na hora do corte lá no tecido, dessa vez eu vou dar pra costura, tá, gente? E vocês vão entender melhor. Nunca faço isso assim. Eu sempre corto meus moldes já no tamanho de vestibilidade e de costura também. Só que dessa vez, por se tratar de um macacão e tem essa complexidade, né, de unir peças, então na hora de modelar eu estou modelando conforme o modelo, e na hora de cortar no tecido é que eu vou dar para costura, tá, gente? Então, só para vocês terem ideia, então não corta esse modelo no tecido sem dar para costura, tá, gente? Que aí é o que eu tô falando para vocês. Essa tala mesmo, eu vou dar para costura em cima e embaixo, na dobra não, mas em cima e embaixo eu vou dar para costura, tá? Que é pra gente poder encaixar o elástico ali no meio e dar para costura para emendar tanto em cima quanto embaixo. Então, em vez de ser 6 centímetros, vão ser 8, certo? 8 ou 9, porque eu ainda deixo um pouquinho para passar o overlock e ficar com um acabamento legal, tá? Aí na frente dessa tala eu já deixei o espaço do zíper, né? Vocês estão vendo aí que eu já marquei, ó, pra na hora de cortar não esquecer, né? E aí como é que fica o zíper, certo? Então já deixei a parte da frente e a parte das costas aí na tala, lembrando do zíper, certo? Sempre que vocês forem modelar roupa que tem zíper, não esquece de escrever no molde aonde fica esse zíper, para que na hora que você for cortar o seu molde no tecido, vocês não se perderem, tá? Então aí a saída de gancho que a gente tá marcando da parte das costas, gente, eu tô deixando aqui todas as medidas. Esse meu tamanho é um tamanho P, então o meu gancho é de 11, tá? Mas eu tô deixando aqui todas as medidas P, M, G e GG, para quem quiser fazer esse macacão também em outro tamanho, tá? Gente, é aqui que vocês vão ver, eu não apaguei, tá? Que eu errei na altura desse gancho, ó. Depois de eu demarcar esse gancho todinho, eu fui ver lá. Por isso que é bom você pegar a peça depois que você demarca, né, e vir lá confirmando as alturas e marcar as pernas com a parte que você já fez, para na hora da junção das peças elas casarem. Então, na hora que eu fui fazer isso aqui, eu vi que eu tinha errado a altura do gancho. Vocês creem nisso? Aí eu ia apagar. Só por isso que nosso vídeo ficou um pouco maior. Mas eu acho que é muito bom ter deixado isso aqui pra vocês, porque vocês verem como pode ser consertado,
né? E papel a gente vai emendando e vai se acertando, né? Então, vê, e aí eu tô descobrindo, ó, vê, depois que eu demarco toda a perninha, vê, que aí eu vou colar mais papel para poder fazer essa parte das costas. Aí é agora que eu descubro, gente, e a parte da frente tá mais alta que a parte das costas tá mais alta que a parte da frente. Que altura de gancho doida é essa? Gente, aí eu vi que eu errei, né? Aí vai eu fazer o quê? Consertar. E vou lá eu consertar, colar um papelzinho e demarcar tudo novamente, né? E assim vamos. Mas antes disso, eu já vou aqui, ó, marcando a minha lateral. Casei ali o gancho direitinho, tá vendo? E tô marcando a minha lateral. Aí eu tô, eu errei, foi. Eu aí marcando de novo, olha. Meu Deus do céu, tá vendo, gente? Um dedo, aí vai eu, ó, marcar de novo o gancho. Fazer de novo o gancho, porque eu errei. E normal, gente, a gente erra mesmo, tá, gente? E aí vamos consertar. Pega lá novamente a régua para poder demarcar esse gancho certo, né? O que não pode é ficar errado, porque na hora de casar não vai casar, hein, gente? E a perna vai ficar troncha, uma para cima, outra para baixo, não ia dar certo, né? Então vê a diferença aí, quase um dedo, ou foi um dedo. Eu sei onde eu tava não, com a minha mente, não, que eu fiz isso não. Então vamos de novo aí, saindo 11 centímetros de gancho. Cola mais um papelzinho, porque não vai dar para fazer a demarcada aí do gancho, né? Sei nem se é essa palavra, mas eu acho que é. Cola aí mais um pedacinho de papel, certo? Para poder ficar tudo bem certinho. Usa a Durex, cola, o que você tiver em casa aí, você usa. O que você não pode fazer é deixar de fazer, tá, gente? Cola, Durex. Ó, eu tinha aqui 2 tubos de cola, não sei onde foi parar. Um anjinho aqui veio e gastou tudo. Aí eu não sei mais onde tá. Um dia desse eu acho. Enquanto isso, vamos usar o que tem, a Durex. E deu certo, tá? E vamos consertar esse gancho que minha filha tava doida e cortou errado. E demarcou errado. Tá vendo? Por isso a importância, gente, de estar casando, sabe? A parte da frente com a parte das costas. Porque se eu não caso, como é que ia ser? Ia dar erradíssimo, sabe? Não ia dar certo, não. Então a gente teve que subir aí porque tava errado. Certo? Olha aí, gancho marcado novamente. E vamos lá casar e demarcar a perna novamente, tá, gente? Vamos lá. É assim mesmo, mas uma hora sai, certo? Aí casa tudo de novo e vê se tá certo. Aí agora sim tá certo. Aí você vai lá com a sua perninha. É bom porque na hora que você for costurar, não vai ter erro, porque já vai estar casado, porque foi feito em cima do molde da frente, entende? Por isso que a importância de você fazer dessa forma. Aqui eu já fiz num passo de mágica a colagem entre pernas, né? Que tava faltando aí papel. Então precisava, né? Porque a parte das costas, toda a nossa parte das costas é sempre maior do que a frente, né, gente? Então essa perninha é mais larga do que a parte da frente, entendeu? Mas ela vai casar com a frente, porque eu estou demarcando com o próprio molde, sabe? E eu sou péssima nisso, viu, gente? Na parte de cobrir, eu não fui muito boa na escola não, viu? Acho que essa tarefa aí eu pulei. Mas eu vou tentando, né? Casa aí as alturas. Por isso que é importante, né? Marcar as alturas para casar e poder fazer tudo certinho. Que na hora que for costurar, tem que estar tudo casadinho e aí fluir, né?
Porque no começo, minha gente, vocês têm noção não do tanto que eu me ferrei, não, tanto que eu errei. Tanto tecido que eu joguei fora, que se estragou, que tipo a peça ficou feia, eu joguei fora mesmo, assim, de raiva. Ai, que não deu certo, não sei o que, joguei fora, juro por Deus. Então pronto, então depois com o tempo a gente vai aprendendo, né? Depois da relapada a gente vai aprendendo. E eu aprendi isso, gente, que sempre que eu vou fazer calça, eu sempre pego o molde da frente e caso com o molde de trás, sabe, na hora da perna. Por quê? Pra não me dar erro. Aí ficava uma perna maior que a outra, um negócio maior que o outro. Na hora que eu costurava, tipo, uma diferença de um dedo, gente, que é isso, não. Aí fui aprendendo que pra não dar errado, eu faço desse jeito e deu certo. Aí agora funciona, não dá mais errado, certo? Eu vou aí, ó, casando as alturas, ó, viu ali que já tá errado, ó. Viu? Que já deu errado na parte das costas no começo, então ia dar uma diferença aqui embaixo. Por isso que eu prendi ali o alfinete na altura, né, da cava, para eu poder demarcar ali a barra, certo? Porque costura é assim, gente, tudo dá diferença, viu? Você pensa que não, mas dá diferença sim. Então aí você vem aí e já ajusta, para que tudo case bem certinho, um lado com o outro. Porque na hora que a gente for emendar essa calça, que a gente for costurar e for casar, as cavas e as laterais, ela não vai casar, porque vai ter um lado maior que o outro. Vai casar, claro, mas vai ficar aquela diferença na barra, que é chato. Você, poxa, não deu certo, fiz tudo certinho e não deu certo. Pronto, então o certinho é assim, ó, gente. A gente faz esse casamento aí, prega tudo antes de cortar, porque isso daí na hora do tecido, vocês vão agradecer demais. Na hora que vocês forem cortar no tecido, menino, vocês vão dizer amém, Senhor. Pronto, então aí, barra cortadinha, tá? E agora a gente só vai cortar essa lateral aí e o entrepernas, e o molde praticamente, gente, já tá pronto, tá? É só agora cortar no tecido, dá pra costura onde tem que dar pra costura, tá? Que é ali onde eu vou dar pra costura, na parte da tala, tá, gente? Nas outras partes eu não vou dar pra costura, porque não tem necessidade, o molde tá no tamanho correto. Então não preciso dar para costura, vou dar só para uma folga de vestibilidade aí de 1,5 centímetro ou meio, a depender quando eu for cortar no tecido, tá? E é isso, gente. Quem gostou, curte, compartilha, segue aqui, fala aí para os amigos, né? E vamos aí dar uma força à nossa blogueira aqui, que tá tentando ser blogueira. Né, e trazendo para vocês tudo que eu aprendo, tá? Tudo que eu aprendo aqui eu trago para vocês, tá bom? E aí tudo que você fizer, você vai marcando, certo? Porque depois você não esquece, tá? Onde é o flash, onde é o fio, e deixa tudo marcadinho, porque isso é muito importante na hora que você vai costurar, porque você vai guardar esse molde, às vezes você não vai fazer na mesma hora, vai fazer depois, ou falta tecido. E aí, se você não faz essa marcação, né, de fio, de tudo, e nomenclaturar cada molde, pode se misturar com outros moldes e você se perder. E até sem saber até como fazer, porque a ideia na hora do molde é a ideia da criação no momento, né? E aí depois você, quando pega o molde, não lembrar, né? Aí vai cortar uma vez, parte da frente, né? 2 vezes no caso, porque tem um flash. A parte das costas vai cortar uma vez, porque tem a dobra, né? E aqui é a tala, tá, gente? Lembrando que é o único lugar que a gente vai deixar para costura, em cima e embaixo, tá? E o nosso molde tá pronto, gente. Curte aí e vamos para o próximo vídeo, que vai ser eu costurando esse macacão lindíssimo, que vocês vão amar, tá?
Cheiro para vocês, que Deus abençoe e vamos embora, tá bom? Obrigado e tenha um ótimo fim de semana, dia de semana, né? Que a gente possa aí estar vivendo todas as coisas boas que Deus dá pra gente, tá bom, gente? Cheiro, tchau, tchau.